Olá pessoal, meu nome é Fábio, né? E faz um tempo que eu tô tentando gravar esse vídeo já, né? Eu descobri que é mais difícil falar para uma câmera sozinho dentro de casa do que falar para uma multidão. Qual é o meu objetivo? Bom, o objetivo desse canal, né, desse vídeo, no caso é tentar descomplicar um pouco a vida política, né, o momento político, falar um pouco sobre a vida, sobre principalmente política, né, porque é o assunto do momento no Brasil. E assim, eu reparo que tem algumas coisas que o público em geral, o brasileiro em geral, médio, né, burro como eu, não entende muito bem, né? Algumas poucas coisas que eu entendo um pouco melhor, eu, né, vou tentar aqui falar um pouco sobre elas para descomplicar para todo mundo, né, para a gente parar de defecar tanto pela boca aí, pela internet afora. Um assunto que ultimamente anda me chamando a atenção é, como sempre, né, como não poderia deixar de ser, a questão do deputado Tiririca e da votação, que serão temas aqui desse vídeo, né, da votação do impeachment. Se é que pode se chamar aquilo de votação, né, aquela coisa esdrúxula, aquela coisa escrota, aquela coisa, eu diria, né, foda que aconteceu ali na Câmara dos Deputados, né. Todo mundo que assistiu, inclusive quem é a favor ou contra, não importa, né? Deve ter ficado como eu, no mínimo, chocado com aquela galera que estava lá votando. Quem é aquela galera, né? Quem é aquele pessoal que vota em nome de Deus, em nome da família, em nome cadê meu cachorrinho, em nome da vovó, né? Quem é aquela gente? Quem é aquela galera? Eu não votei naquela galera. Eu acho que boa parte do pessoal que assiste, se dispõe a assistir o vídeo de um gordo barbudo na internet, talvez não tenha votado também naquela galera e também não conhece todo mundo daquela turma, né? Ou boa parte dela. Pesquisando na internet, a gente pode descobrir que apenas 37 daqueles 513, né, que estavam lá, que estão lá, foram eleitos com o próprio voto, né? Mas aí, pô, interessante isso. Como que de 513 votantes, né, de deputados ativos, apenas 37 têm voto? Que loucura, que loucura, que doideira, loucura é essa, né? Aí, a gente pesquisando, é porque o brasileiro, a gente não entende muito bem de política, a gente é burro, né? Não é por culpa nossa. Um dia a gente pode até falar sobre isso. A gente é burro, a gente é ignorante, mas não é muito por culpa nossa, não, né? A gente foi burrificado, a gente foi ignorantizado durante muito tempo aí no Brasil, né? E aí a gente restou esse Brasil escroto que elegeu mais indiretamente, né, aquele Congresso ainda mais escroto, que inclusive não nos representa, né? Porque se você fizer uma pesquisa simples na internet, você vai ver que aquele pessoal lá de aqueles deputados, né? Ali tem ruralistas, tem empresários, né? Tem gente que a gente sabe muito bem, né? Que não representa a população brasileira como um todo, né? Mas enfim, eles estão lá votando, né? Numa chamada democracia representativa, estão lá nos representando, né? Mal e porcamente, mas é o que temos. Aí vem a pergunta, como isso acontece, né? Acontece. Acontece da seguinte forma, tem uma coisa chamada coeficiente eleitoral. Porque o brasileiro, a gente não entende muito do assunto, como eu já disse antes, então a gente não vota em partido, a gente vota na pessoa, né? O grande exemplo disso é, como eu citei, o nosso amigo Tiririca. Não vai pensar que eu não gosto do Tiririca, muito pelo contrário. Eu gosto do Tiririca. Como não gostar do Tiririca? O cara é um palhacinho, o cara faz graça ali, né? Ah, bestado, não sei o que. Tá lá, tá de boa lá, né? Botou o nome dele, né, para ser votado. Foi expressivamente votado e tá lá, com méritos dele, inclusive. O próprio Tiririca, numa entrevista que ele deu recentemente, ele afirma que ele não entende nada de política, né? Não entende pouco de política. E ele foi lá porque, segundo ele, políticos muito inteligentes, né, se tocaram que deveriam chamá-lo e chamaram. E ele aceitou, né? Aí acontece, o Tiririca é um exemplo no caso. Apesar de eu gostar dele, eu vou usar ele como exemplo pelo que a atitude dele, né, na política proporciona que
que aconteça esse tipo de coisa, como aconteceu a existência dessa Câmara escrota, podre que a gente tem, né? Não só na Câmara, como no Senado também, né? E então vamos lá. O Tiririca se lançou, o pessoal do PR, né? Que é um partido político que convidou o Tiririca, convidou o Tiririca para se candidatar. E ele aceitou de bom grado, né? E foi. E a questão é que o Tiririca, quando apareceu fazendo piada na televisão e tal, aquela graça que todo mundo sabe, né? Que ele é muito engraçado. Quem disser que o Tiririca não é engraçado? Né? Pior que tá, não fica, não sei o que, abestado. Ele conseguiu aí, né, na gracinha dele 1,3 milhão de votos, né? É uma votação expressiva. Por quê? Porque o brasileiro, a maioria não sabe, inclusive eu, né, que sou mais antenado, assim, gosto de política, né, procuro mal e porcamente acompanhar, percebi que não sei não sabia, né, qual que era o partido de Tiririca, que ideologia tem o partido do Tiririca, né, e que ele representa. A gente votou no Tiririca, né, quem votou, eu não votei, óbvio, eu não voto em São Paulo mais, quem votou no Tiririca, votou no Tiririca. Só que o Tiririca não se elegeu sozinho, porque o Tiririca, nessa conta esdrúxula maluca que é a política brasileira, ele teve seu 1,3 votos, 1.300.000 votos, né? 1,3 milhão de votos. Eu já disse que eu sou meio burrão, né? Então, e aí ele levou consigo uma pequena quantidade aí, né, de mais 2 candidatos na sua segunda eleição, já que eles não fizeram coligação, mais dois candidatos da turma dele que não tem voto, não tinha voto para se eleger, seja lá quem for, podia ser qualquer um, podia ser o Coringa, podia ser o Lex Luthor, estava lá no partido do Tiririca, né? O Tiririca recebeu 1,3 milhão de votos e levou essa galera com ele, esses dois, que um deles inclusive é um cidadão conhecido como Capitão Augusto, que não teve voto também para se eleger, mas que está lá deputado, votando e nos representando, né, inclusive a mim, porque estou aqui abaixo na cadeia alimentar política, né, está lá inclusive me representando. E o Capitão Augusto é um cidadão que inclusive tentou fundar um partido, que era Partido Militar Brasileiro, acho que ia ser PMB, uma coisa assim, né. O partido PRB, fazendo o PR, que é o partido do Tiririca, é um partido que representa, que tem ali uma grande quantidade de evangélicos, figuras conhecidas como Garotinho, né? Assim, gente da mais alta qualidade, né? Ruralistas, né? Gente conservadora de extrema direita. Talvez o próprio Tiririca não sabe dessas coisas, né? Que ele, como ele mesmo disse em sua entrevista, ele foi convidado e ele entrou ali na jogada achando que não ia nem dar em nada, né? Mas a questão é que quando a gente vota, a gente coloca 1.300.000 votos na pessoa do Tiririca, na verdade a gente não está votando somente na pessoa do Tiririca. A gente está votando no partido PR, que é o partido que lançou a candidatura do Tiririca. Quando a gente vota em gente desconhecida, por exemplo, que um amigo seu ali do bairro ali, que resolveu se candidatar, né, que todo mundo acha, muita gente acha que, pá, vou virar esse jogo da minha vida aqui, vou lançar uma candidatura a vereador ou a deputado estadual aí, né, e tenta a sorte. Quando você vota também nessa pessoa que está ali tentando a sorte, vota porque é meu amigo, né, a gente não sabe, até eu também não sabia, mas inclusive o voto dessa pessoa que não se elegeu, que é o Zé Ninguém ali, o Zezinho das Couves ali da rua de trás ali, que se candidatou, e a gente votou nele porque a gente conhece o Zezinho, né? O voto do Zezinho, apesar de ele ter, sei lá, 1.000 votos, não dá pra nada, né? Mas o voto do Zezinho entra na conta do partido dele, né? E o partido dele pode usar os 1.000 votos que o Zezinho teve para eleger outras pessoas. Bacana, né? Isso é coisa de Brasil. Então, cria-se essa distorção, essa loucura, né? Tem 513 deputados, dos quais 37 têm votos. E os outros 400 e não sei quanto lá, 400 e porrada, estão ali na aba de alguém, ganharam voto de alguém, né? Porque alguém tinha voto demais, aí deu voto para ele, né? E vira essa putaria que está aí. Aí tem gente que fala assim, como nós vamos mudar a política brasileira? Aí tem gente que fala assim, vamos mudar no voto.
porque o voto é a arma do cidadão. Como é a arma do cidadão se a gente tem uma Câmara que a gente não votou? Ou a gente votou sem saber em quem estava votando? Porque eu, por exemplo, eu não votei em Tiririca, né? Eu não votei. Eu voto em legenda, né? Verdade, eu voto na legenda, um partido escroto aí, qualquer aí. Né, que mais tarde a gente pode até falar disso também. Né? Eu costumo votar na legenda, porque eu já sei como é que funciona mais ou menos, né? Eu sei que não adianta votar em pessoa, né? A gente tem que votar em partido. O brasileiro, então, ele tem que aprender como é que funciona essa coisa de partido. Senão a gente vai continuar a vida inteira dando murro em ponta de faca, né? A gente vai votar, todo mundo votar no Enéas, né? Vota no Enéas 1 milhão de pessoas, e aí o Enéas, que apesar de a figura central, né, na época era o Enéas, né? Que levava aquele jargão que ele tinha, o jeitão de falar, ele trazia consigo também um partido de extrema direita, extremamente conservador, e trazia uma galera junto com ele, né? Quando ele se elegia. O que fica a critério de cada um, né? Saber se extrema direita e conservador, se é bom para você. Se você acha que é bom, que tá certo, tá beleza, né? Então você fez o seu, né? Mas você sabe o que é ser conservador? Você sabe? Bom, a palavra já diz, né? Conservador. O conservador é aquele que quer conservar as coisas como estão, né? Num país como o Brasil, né, um dos mais desiguais do mundo, se você imaginar e se você parar para pensar um pouquinho que seja, e pensar assim, conservar as coisas do jeito que estão. É quem está feliz na situação, né? Do jeito que está. Você está? Você está feliz? Do jeito que está? Você está? Se você está feliz, parabéns. Você pode ser um conservador, mesmo sem saber. Porque eu, por exemplo, não sei se já deu para notar, eu sou de esquerda, né? E eu já era de esquerda antes de eu saber o que era esquerda. Pois é, né? Parece uma coisa. Já nasceu comigo isso, né? Antes de saber que existia direita e esquerda, eu já era de esquerda, né? Quando eu descobri, eu falei assim, então eu sou desse aí, ó, eu penso desse jeito. Eu já pensava desse jeito antes de eu descobrir. Então, se você é um cara que acha que o Brasil é ótimo, que as coisas têm que ficar assim, que a estrutura tá boa, que o rico manda e o pobre obedece, né? Que a novela é bacana, né? Que a Globo é massa. Então, você é um conservador, você gosta da situação. Então, você você está votando certo, você está bacana. Então você pode continuar votando no Tiririca, pode continuar votando no PR, né? No PR, no PP, né? Porque tem gente que o povo não sabe como é que funciona o negócio. Então eu já tive amigos, inclusive, que falam assim, Fabão, tô lançando uma candidatura aí para vereador. Nossa, cara, que bacana, hein? Pois é, tô vindo pelo PP. Opa, como assim pelo PP? Mas você me conhece, você sabe que eu sou gente boa, né, cara? Não, mas você sabe que o PP é o antigo PDS, que é o partido encabeçado por Paulo Maluf, aquele mesmo lá que foi apoiador da ditadura, aquele mesmo safado conhecido nacional, aquele pilantrão, você sabe? Não dá pra votar em você não, cara. Você pode ser Jesus Cristo. Mas no PP, eu não vou votar no PP, né, filho? Você faz parte do PP. E quando chegar lá em cima nas votações, você tem inclusive que seguir a orientação do seu partido. Que é quem? O PP. Será que o PP vai votar com a população? Pelo bem do Brasil, vai votar o PP? Vai? Os apoiadores da ditadura? Aquela galera, né? Aquela galera que gosta do Bolsonaro, que apoia o Bolsonaro, né? Será que aquela galera vai votar com o Brasil? Vai votar de acordo com os meus interesses, né? De fudido, né? Vai votar comigo, será? Eu acho que não, hein? Então, você não pode votar sozinho. Porque uma das primeiras coisas que o Tiririca fez no seu primeiro mandato foi votar contra a orientação do partido dele, né? E que causou uma polêmica. Inclusive, o deputado ele pode ser expulso do país ou que dirá até caçado. Não sei se passou essa parte aí, né? Da reforma política. O deputado poderia, não sei, eu não, me corrija depois, mas até o que me consta, o político poderia ser até caçado se ele for rebelde, se ele ficar votando contra o próprio partido. Então, quando chega lá, o senhor Tiririca, palhacinho, né, bacana e tal, e que propôs, inclusive nos seus mandatos, tem 7 projetos de leis, até a parte onde eu pesquisei, nenhum até hoje foi aprovado, nada dele. Ele nunca subiu à tribuna e tudo que ele faz, todo o trabalho dele é votado à comunidade circense, né, votado a ajudar a vida dos palhaços, regulamentar a profissão de palhaço, né, palhaço. Eu acho até válido, com certeza é válido. Só que, né, quantos palhaços nós temos no nosso país, né?
Eles têm o Tiririca, né? Só que o Tiririca levou mais dois que, né? Um deles é o capitão aqui, né? Capitão Augusto, gente boa, né? Que quer fundar o Partido Militar, né? E que não é palhaço não, hein? Não é palhacinho não. Esse é mais, né? Dura um pouquinho, né? Tem uma galera lá de ruralistas, né? O presidente, que é o homem que convidou o nosso amigo Tiririca, né? Para a política. É um sujeito todo enrolado em denúncia de corrupção, investigado em vários e vários processos, né? O presidente do partido, inclusive teve que renunciar um tempo atrás, aí, não sei qual, depois da votação do impeachment, parece que teve que renunciar, porque, né, o bicho está pegando, os homens estão... Mas não vai ser o japonês da federal não, porque o japonês foi exonerado também, era outro pilantra também, né? Foi exonerado, japinha da federal, então capaz que a federal vai ter que chegar lá, não com o japonês, mas com outra pessoa também, né? E assim a gente caminha. Então a gente tem que entender que quando a gente vota em uma pessoa, vamos dizer que, vamos dar um exemplo esdrúxulo aqui. Vamos dizer que o Batman lançasse uma candidatura. Quem não ia votar no Batman? Cara, é o Batman, velho. O Batman quer ser deputado por um partido qualquer aí, né? Pô, eu acho que o Batman ia ter pelo menos 20 milhões de votos, porque você não ia votar no Batman, não? Eu votaria no Batman, com certeza. Mas sem saber qual que é o partido do Batman. De repente o Batman vem pelo PRB. Quem é o PRB? O PRB é o Partido da Igreja Universal. E aí, simplesmente os 20 milhões do Batman, de votos que o Batman hipoteticamente teria, pode eleger, se tiver no partido lá no PRB, o Coringa, né? Pode eleger, vai que o Batman fez as pazes com o Coringa, né? É um exemplo esdrúxulo, mas isso pode acontecer, porque os 20 milhões de votos vão para o partido. E vai saber quem é que Edir Macedo, que é o dono da Igreja Universal, e provavelmente o dono do PRB também, e do que é o Partido dos Bispos da Universal, vai saber quem é que eles colocou lá. Pode colocar o Coringa, pode colocar o Blanca, né? Pode colocar o Mr. Bison. E aí você acaba votando, quando votou no Batman, você elegeu o Coringa junto. É assim que funciona no Brasil, né? Então a gente tem que parar, a gente tem que aprender como é que funciona essa porra. E ninguém explica. Não. Você acha que alguém me explicou? Eu que fui atrás pesquisar como é que funciona esse negócio. Porque não é interesse de ninguém explicar pra gente essas coisas. Pra gente povão, né? A gente é burrificado mesmo, né? Burritizado, né? A gente é deixado à margem. O que a novela, né? O que chega na gente grátis, fácil de informação é a novela, né? Mostrando a estrutura que a Globo acha que deve ter a sociedade, que é para isso que a novela serve, né? Por que você acha que na novela a negra está na cozinha, trabalhando na cozinha, ela está sempre de uniforme, ela nunca vai para casa, muitas vezes o personagem de empregada da novela, muitas vezes não tem casa, ou tem, né? Porque ela... Mas não mostra, não aparece na trama. Por que é assim? Por quê? Porque é isso que a Globo, é essa estrutura que a Globo quer, que a Globo acha que deve ser a sociedade. Uma estrutura conservadora, conservando as diferenças abissais que existem no nosso país. Se você acha que as diferenças abissais que existem no nosso país são assim, porque devem ser assim, e tem que ser assim, e sempre foi assim, então tá certo. Então você deve continuar no Tiririca, votando. Quando o Batman se lançar candidato, né, pelo PRB, quando o Kim Kataguiri se lançar candidato pelo PR, pelo PRB, que ele não vai vir pelo, né, pelo PRB, pelo, sei lá, o partido do Demônio A4 lá, pelo PSD, né, que é do Paulinho da Farsa, né? Quando o Kim Kataguiri vier, você vota no Kim Kataguiri, porque aquele é um molequinho esperto, aquele molequinho. Fica, né, encantado com a inteligência do menino e vota no menino, né, em massa. E aí o Kim Kataguiri vem e traz mais uma galera, gente boa, junto com ele. Muitas vezes, quem a gente não conhece. Pois então é isso, né? E depois a gente vê aí se vale a pena falar mais, porque o vídeo já vai meio longo, tem que editar um bocado ainda. Então, é isso aí.